Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal, onde traduzimos testemunhos de pessoas que passaram por experiências de quase morte. Eu sou Lincoln Morina e hoje compartilho com vocês um relato transformador. Não se esqueça de comentar com seu nome e sua cidade. Agora, vamos escutar o testemunho de Lincoln. Meu nome é Lincoln Reis e estou prestes a compartilhar com vocês uma experiência que mudou completamente minha vida. Hoje é 25 de julho de 2024 e estou sentado em meu escritório, olhando pela janela para o jardim que floresce lá fora. É difícil acreditar que apenas 6 meses atrás eu estava lutando pela minha vida em uma mesa de cirurgia. Tenho 60 anos, sou casado com Sarah há 30 anos e temos 2 filhos maravilhosos, Jake, de 28 anos, e Emily, de 16. Até dezembro do ano passado, eu levava uma vida bastante comum. Trabalhava como engenheiro civil, passava os fins de semana com a família e, ocasionalmente, jogava golfe com os amigos. Nunca fui particularmente religioso ou espiritual, acreditava em Deus, mas de uma forma distante e abstrata. Tudo mudou no dia 18 de dezembro de 2023. Naquela manhã, acordei com uma dor de cabeça lancinante, pior do que qualquer outra que já havia experimentado. Sarah insistiu em me levar ao pronto-socorro. Após uma série de exames, recebi a notícia que mudaria tudo. Eu tinha um tumor cerebral que precisava ser removido imediatamente. As horas que se seguiram foram um borrão de medo e ansiedade. Lembro-me de assinar formulários de consentimento, de abraçar minha família chorosa e de ser levado para a sala de cirurgia. O rosto gentil da doutora Martinez, a neurocirurgiã, foi a última coisa que vi antes de a anestesia fazer efeito. Enquanto meu corpo jazia inconsciente na mesa de cirurgia, minha mente embarcou em uma jornada que desafiaria tudo o que eu acreditava saber sobre a vida, a morte e o que pode existir além. O que experimentei nas horas seguintes não apenas salvou minha vida, mas também transformou minha alma de maneiras que ainda estou tentando compreender. O momento em que a anestesia tomou conta do meu corpo foi surpreendentemente tranquilo. O medo e a ansiedade que me consumiam momentos antes pareciam se dissipar como névoa sob o sol da manhã. As luzes brilhantes da sala de cirurgia começaram a se fundir, criando um caleidoscópio de cores que dançavam diante dos meus olhos. Então, de repente, tudo ficou escuro. Não era uma escuridão assustadora ou opressiva, mas sim uma escuridão acolhedora, como um abraço caloroso de um velho amigo. Senti-me flutuar, como se meu corpo não tivesse mais peso. A dor que me atormentava há semanas tinha desaparecido. A dor desapareceu completamente. Naquele momento, tive uma consciência aguda de que algo extraordinário estava acontecendo. Não estava mais na sala de cirurgia, disso eu tinha certeza. Mas onde exatamente eu estava? Essa pergunta nem chegou a se formar completamente em minha mente antes que eu fosse envolvido por uma sensação de movimento. Era como se eu estivesse sendo puxado gentilmente por uma corrente invisível. Não havia medo, apenas uma curiosidade intensa e uma sensação de antecipação. Comecei a perceber que estava me movendo através de uma espécie de túnel. As paredes desse túnel, se é que posso chamá-las assim, pareciam ser feitas de uma luz suave e pulsante. À medida que avançava pelo túnel, comecei a ouvir sons. No início, eram apenas murmúrios distantes, como o som de ondas quebrando em uma praia longínqua, mas logo esses sons se transformaram em vozes. Não conseguia distinguir palavras, mas a sensação era de uma conversa animada e alegre. O movimento se acelerou e, com ele, veio uma sensação de libertação. Era como se cada preocupação, cada medo, cada dor que eu já havia experimentado estivesse sendo deixada para trás. Senti-me leve, quase etéreo. Então, no que pareceu ser simultaneamente um instante e uma eternidade, o túnel chegou ao fim. A luz, que antes era suave, agora se intensificou. Não de forma ofuscante, mas acolhedora. E foi ali, banhado por essa luz indescritível, que tive meu primeiro vislumbre do que estava por vir. Quando emergi do túnel, fui envolvido por uma luz que desafiava qualquer descrição terrena. Não era simplesmente brilhante, era viva, pulsante, quase tangível. Imaginei que poderia tocá-la se estendesse a mão, embora não tivesse certeza de ainda possuir uma forma física. A luz emanava um calor reconfortante, como o abraço de um ente querido há muito perdido. Cores que eu nunca havia visto antes dançavam dentro dela, criando padrões complexos e belos que pareciam conter todo o conhecimento do universo. À medida que meus olhos, ou seria minha consciência, se ajustavam a esse novo ambiente, comecei a perceber formas dentro da luz. Não eram exatamente figuras humanas, mas presenças distintas que eu podia sentir mais do que ver. Cada uma dessas presenças irradiava uma energia única, mas todas compartilhavam um sentimento comum, amor incondicional. Uma dessas presenças se aproximou de mim. Não havia palavras sendo ditas,
mas eu podia entender perfeitamente. Era como se pudéssemos nos comunicar diretamente de mente para mente, ou de alma para alma. A presença me transmitiu uma sensação de boas-vindas e de aceitação total. Naquele momento, fui inundado por uma compreensão profunda. Toda a minha vida passou diante de mim, não como um filme rápido, mas como uma experiência vivida. Pude ver cada momento, cada decisão, cada interação que tive. Mas o mais surpreendente foi que pude sentir o impacto que cada uma dessas ações teve nas pessoas ao meu redor. Vi as vezes em que fui gentil e como essa gentileza se espalhou, afetando pessoas que eu nem conhecia. Vi também as vezes em que fui egoísta ou cruel e como essa negatividade também se propagou. Mas não havia julgamento nessa revisão, apenas compreensão e uma oportunidade de aprendizado. A presença que me acolheu parecia entender cada nuance do que eu sentia. Enquanto experimentava tudo aquilo, senti um perdão total por todos os erros que cometi, um amor que transcendia qualquer coisa que havia experimentado na Terra. Era como se, pela primeira vez, eu estivesse sendo verdadeiramente visto e aceito por quem eu realmente era, com todas as minhas falhas e virtudes. Naquele reino de luz e compreensão, o tempo parecia não existir. Poderia ter ficado ali por segundos ou milênios, eu não saberia dizer. Tudo o que sabia era que estava experimentando uma paz e uma alegria que nunca imaginei possíveis. Enquanto eu absorvia a magnitude do que estava vivendo, senti uma mudança sutil no ambiente ao meu redor. A luz, que já era extraordinária, pareceu intensificar-se ainda mais. As presenças que me cercavam pareceram recuar respeitosamente, e eu senti uma nova presença se aproximar. Esta nova presença era diferente de tudo o que eu já havia experimentado. Era como se toda a luz, todo o amor, toda a sabedoria que eu havia encontrado até então fossem apenas um reflexo pálido desta entidade. Instintivamente, eu soube quem era: Cristo. Não havia uma forma física definida, mas a presença era inconfundível. Era como se todo o conceito de amor, compaixão e perdão tivesse sido condensado em uma única entidade. A sensação de estar na presença de Cristo era avassaladora, mas ao mesmo tempo incrivelmente reconfortante. Não houve palavras faladas, mas a comunicação foi mais clara do que qualquer conversa que já tive. A mensagem era simples, mas profunda: você está indo bem. Continue tratando os outros como gostaria de ser tratado. A simplicidade desta mensagem contrastava fortemente com a complexidade que nós, humanos, costumamos atribuir à vida. Naquele instante, percebi que as respostas que procuramos estão frequentemente nas verdades mais básicas e universais. Naquele momento, tive uma compreensão cristalina do que realmente importava na vida. Não eram as posses materiais, o status social ou as realizações profissionais. O que verdadeiramente contava eram as conexões que fazíamos, o amor que compartilhávamos e a compaixão que demonstrávamos uns pelos outros. Cristo me mostrou, sem palavras, como até mesmo as almas mais perdidas poderiam encontrar redenção se aceitassem o amor incondicional que estava sendo oferecido. Vi vislumbres de vidas tocadas pelo perdão e pela compaixão. A presença de Cristo me envolveu em um abraço que transcendia o físico. Senti-me completamente aceito, amado e perdoado por tudo o que já havia feito ou deixado de fazer. Compreendi que este amor estava disponível para todos, sem exceção. Enquanto estava imerso nesta experiência transcendental, senti que estava sendo preparado para algo. Não sabia exatamente o que, mas tinha a sensação de que uma decisão importante estava por vir. A presença de Cristo começou a se afastar lentamente, mas o amor e a compreensão que recebi permaneceram comigo, preenchendo cada fibra do meu ser. Conforme a presença de Cristo se afastava, senti-me envolvido novamente pela luz amorosa que havia encontrado inicialmente. As outras presenças se aproximaram, e eu senti que estava prestes a enfrentar um momento crucial. Foi então que percebi que estava sendo apresentado a uma escolha. De um lado, havia a continuação desta paz indescritível, este estado de compreensão total e amor incondicional. Do outro, havia o retorno à minha vida terrena, com todas as suas complexidades, desafios e dores. A decisão não era tão simples quanto poderia parecer à primeira vista. A atração da paz eterna era forte. Aqui, neste reino de luz, não havia sofrimento, mal-entendidos ou dor. Era tentador permanecer mergulhado neste amor perfeito e nesta compreensão total. Por outro lado, pensei em minha família. Vi Sarah, minha esposa, seu rosto marcado pela preocupação enquanto esperava notícias da minha cirurgia. Vi Jake, meu filho mais velho, tentando ser forte por todos. Vi Emily, minha filha mais nova, seu olhar cheio de medo e esperança. Senti o peso do amor e da responsabilidade que tinha por eles. Entendi que, apesar de toda a dor e sofrimento que a vida terrena traz, também é onde encontramos as conexões mais profundas e significativas.
Com um último olhar para a luz, tomei minha decisão. Sabia que meu tempo aqui ainda não havia terminado. Voltar para minha vida terrena significava enfrentar desafios, mas também significava continuar amando, aprendendo e crescendo. E assim, com o coração cheio de gratidão e uma nova compreensão do que realmente importava, comecei a minha jornada de volta. Pensei em Jake, meu filho com quem eu tinha uma relação complicada, mas que amava profundamente. Pensei também em Emily, minha filha adolescente, com toda a sua vida pela frente. Reflete sobre os amigos, os colegas de trabalho, em todas as pessoas que faziam parte da minha vida. As presenças ao meu redor não me pressionaram em nenhuma direção. Sentia que qualquer que fosse minha escolha seria respeitada e aceita, mas também sentia que esta decisão era profundamente importante, não apenas para mim, mas para todos aqueles que eu tocava em minha vida terrena. Reflitei sobre tudo o que havia experimentado e aprendido nesta jornada. O amor incondicional, a importância da compaixão, o poder do perdão. Pensei em como poderia aplicar essas lições se retornasse à minha vida. Talvez eu pudesse fazer a diferença, por menor que fosse, no mundo. Ao mesmo tempo, estava ciente de que, se escolhesse retornar, enfrentaria desafios. Haveria dor, haveria conflitos, haveria momentos de dúvida e medo. A recuperação da cirurgia seria difícil e não havia garantias de quanto tempo eu teria. Mas algo dentro de mim se fortaleceu. Senti que ainda tinha um propósito a cumprir na Terra, que as lições que aprendi aqui poderiam ser compartilhadas e que o amor que experimentei poderia ser espalhado. Com um misto de determinação e gratidão, fiz minha escolha, decidi retornar. No momento em que tomei essa decisão, senti uma onda de aprovação e amor vinda das presenças ao meu redor. Entendi que, um dia, quando minha missão estivesse completa, eu retornaria à paz. Mas, por enquanto, meu lugar era entre os vivos. A partir desse instante, senti uma mudança imediata no ambiente ao meu redor. A luz começou a diminuir gradualmente, não de forma abrupta ou assustadora, mas como um pôr do sol gentil. As presenças que me cercavam pareciam se afastar, mas não antes de me envolverem em uma última onda de amor e encorajamento. Comecei a sentir um puxão, como se estivesse sendo chamado de volta ao meu corpo. A sensação era semelhante à que experimentei no túnel de luz, mas em sentido inverso. Enquanto era puxado de volta, tive vislumbres rápidos de cenas da minha vida, momentos felizes com minha família, risos compartilhados e memórias que estavam prestes a se tornar ainda mais preciosas. Enquanto me aproximava do meu corpo físico, era como se cada desafio que enfrentei e cada pessoa que conheci ao longo do caminho fossem lembranças que me reafirmavam as razões pelas quais havia escolhido retornar. O peso do meu corpo, a textura dos lençóis do hospital contra minha pele, o som rítmico das máquinas ao meu redor, todas essas sensações, antes esquecidas, começaram a se manifestar de novo. O processo de retorno não foi instantâneo. Parecia que minha consciência estava se reajustando lentamente ao mundo físico. Senti uma dor surda na cabeça, um lembrete da cirurgia pela qual passei. Minha garganta estava seca e irritada, provavelmente devido ao tubo de respiração. Lentamente, comecei a abrir os olhos. A luz do quarto do hospital, embora suave, parecia intensa após a experiência etérea que eu havia vivido. Pisquei várias vezes, tentando focar minha visão, e as formas ao meu redor começaram a ganhar nitidez. A primeira pessoa que vi foi uma enfermeira. Seu rosto era gentil, e seus olhos mostravam uma mistura de surpresa e alívio. Ao me ver acordado, ela se aproximou do meu leito, checando os monitores e ajustando algo no soro. "Bem-vindo de volta, Sr. Reis", disse ela suavemente. "Meu nome é Laura. Você está na UTI. A cirurgia foi um sucesso." Tentei falar, mas minha garganta estava seca demais. Laura percebeu meu desconforto e me ofereceu alguns cubos de gelo para sugar. O frio em minha boca foi uma sensação estranhamente reconfortante, ancorando-me ainda mais no mundo físico. Enquanto Laura explicava que o tumor removido era benigno, um meningioma, e que minha mente estava intacta, eu tentava processar tudo o que havia acontecido. A experiência que tive parecia tão real, tão vívida, que era difícil acreditar que havia sido apenas um sonho ou uma alucinação causada pela anestesia. Aos poucos, fui me sentindo mais presente no meu corpo. A sensação de paz e amor que experimentei durante minha jornada ainda estava comigo, mas agora misturada com as sensações físicas do meu corpo em recuperação. Era uma combinação estranha, mas de alguma forma reconfortante. Os dias que se seguiram ao despertar foram um misto de recuperação e reflexão. Enquanto meu corpo se curava, minha mente estava ocupada integrando as lições e a sabedoria que trouxe de volta comigo. A experiência transcendental que vivia ainda pulsava dentro de mim, como uma luz suave que guiava meus pensamentos e ações. Sabia que a jornada ainda estava longe de terminar,
mas sentia uma nova clareza e um renovado propósito. Meu despertar foi uma mescla de desafios físicos e reflexões profundas. A recuperação de uma cirurgia cerebral não é fácil. Eu experimentava dores de cabeça intensas, náuseas e uma fadiga extrema. No entanto, essas dificuldades pareciam pequenas em comparação com a transformação interna que eu estava vivenciando. Minha família estava constantemente ao meu lado. Sarah, com seu amor inabalável, raramente saía do meu quarto. Jake e Emily se revezavam, trazendo uma energia jovem e esperançosa ao ambiente hospitalar. Eu os observava com novos olhos, vendo não apenas meus familiares, mas almas preciosas com quem eu tinha o privilégio de compartilhar esta jornada terrena. À medida que minha força física retornava, comecei a compartilhar fragmentos da minha experiência com eles. No início, fui cauteloso, temendo que pudessem me achar louco ou que minha história fosse descartada como um efeito colateral da anestesia. Mas, à medida que falava, percebi que minhas palavras os tocavam profundamente. Sarah, sempre prática e com os pés no chão, me ouvia com uma mistura de fascínio e preocupação. Ela segurava minha mão enquanto eu descrevia a luz, o amor incondicional e o encontro com Cristo. Pude ver em seus olhos que, embora talvez não compreendesse completamente, ela respeitava a profundidade da minha experiência. Jake, que sempre fora cético em relação a questões espirituais, me surpreendeu com sua abertura. Ele fazia perguntas ponderadas, querendo entender mais sobre o que eu havia vivenciado. Percebi que minha experiência estava abrindo um canal de comunicação entre nós, que há muito estava bloqueado. Emily, com sua curiosidade adolescente, absorvia cada palavra. Ela me fazia perguntas profundas sobre a vida após a morte, o propósito da existência e a natureza do amor divino. Nossas conversas muitas vezes se estendiam noite adentro, e eu me vi redescobrindo essas verdades à medida que as compartilhava com ela. Os médicos e enfermeiros que cuidavam de mim notaram uma mudança em meu comportamento. Comentavam sobre minha atitude positiva diante dos desafios da recuperação e sobre a paz que parecia emanar de mim. Eles estavam impressionados com a forma como eu lidava com a adversidade, como se uma nova luz brilhasse em mim, uma luz que não era apenas resultado da cura física, mas de uma transformação profunda e espiritual que eu havia vivido. Cada dia que passava trazia uma nova oportunidade de aplicar as lições que havia aprendido. A dor física começou a ceder, mas a paz interior e a clareza mental que trouxe comigo permaneciam firmes, como uma âncora em meio às ondas de minha recuperação. A cada dia, a vida parecia ganhar um novo significado, uma nova profundidade, e eu estava determinado a viver com a plenitude e a gratidão que a experiência transcendental me havia concedido. Mesmo nos momentos mais difíceis, eu sorria, sabendo que a mudança em mim vinha de um lugar muito além da compreensão médica. À medida que os dias passavam, comecei a perceber algo curioso. O número 30 começou a aparecer com uma frequência incomum. Estava em relógios digitais quando eu olhava casualmente, nos números dos quartos do hospital, até mesmo na quantidade de flores em um buquê que um amigo trouxe. No início, pensei que fosse apenas uma coincidência, mas logo a recorrência se tornou impossível de ignorar. Numa noite particularmente tranquila, enquanto observava as estrelas pela janela do hospital, tive um sonho vívido. Uma voz, que não pude identificar mas que parecia familiar e reconfortante, me disse que algo significativo aconteceria em 30 de julho de 2024. Acordei com uma sensação de antecipação e propósito que não conseguia explicar totalmente. Compartilhei essa revelação com minha família na manhã seguinte. Sarah ouviu com uma mistura de curiosidade e preocupação. Parecia cética, mas interessada. Os olhos de Emily brilhavam com excitação. Eu não sabia o que esperar dessa data, mas sentia que estava conectada de alguma forma com a jornada extraordinária que eu havia experimentado. Conforme os dias se transformavam em semanas e eu finalmente recebi alta do hospital, percebi que minha experiência de quase morte havia mudado fundamentalmente minha perspectiva sobre a vida. As coisas que antes pareciam tão importantes, status profissional, posses materiais, pequenas irritações do dia a dia, agora pareciam insignificantes em comparação com o que eu havia vivenciado. Meu retorno para casa foi um momento de alegria misturada com uma estranha sensação de deslocamento. O mundo ao meu redor parecia o mesmo, mas eu havia mudado profundamente. Caminhava pelos cômodos da nossa casa, tocando objetos familiares, vendo fotos de família, e tudo parecia ter um novo significado. Comecei a notar beleza em lugares que antes passavam despercebidos. Cada pequeno detalhe da vida cotidiana agora ressoava com uma profundidade e uma clareza renovadas. O simples ato de respirar, o canto dos pássaros, a luz suave filtrando-se pelas janelas, tudo parecia carregado de um novo e imenso significado. A experiência transcendental havia me ensinado a ver o mundo com novos olhos, a valorizar cada momento e a reconhecer a beleza nas pequenas coisas.
Sabia que a jornada não havia terminado. Era apenas o começo de um novo capítulo, onde cada dia seria uma oportunidade de viver com mais amor, compaixão e gratidão. A luz do sol filtrava-se pelas folhas das árvores, enquanto o som do riso das crianças brincando na rua ecoava ao meu redor. O aroma do café pela manhã pairava no ar, intensificando a sensação de paz e plenitude que me dominava. Cada momento parecia precioso, uma dádiva que eu agora apreciava plenamente. Minha relação com Sara se aprofundou de uma maneira que eu jamais esperava. Compartilhávamos longas e profundas conversas sobre vida, morte, amor e propósito. Ela me confessou que, enquanto eu estava em cirurgia, havia sentido uma paz inexplicável, como se soubesse que eu estava sendo cuidado. Essa experiência compartilhada, embora de perspectivas diferentes, nos aproximou ainda mais. Com Jake, notei uma mudança significativa. Nossos anos de desentendimentos e comunicação truncada pareciam derreter diante da nova dinâmica que se formava entre nós. Ele começou a me procurar para conversar, não apenas sobre minha experiência, mas também sobre suas próprias lutas e sonhos. Pela primeira vez em anos, senti que estávamos realmente nos conectando. Emily, sempre curiosa e aberta, se tornou minha parceira em explorar as implicações filosóficas e espirituais do que eu havia vivido. Passamos horas discutindo o significado da vida, o papel do amor e da compaixão, e como poderíamos aplicar essas lições em nossas vidas cotidianas. No trabalho, meus colegas notaram uma mudança em mim. Eu abordava os problemas com uma nova perspectiva, buscando soluções que beneficiassem a todos, não apenas a empresa. Comecei a defender causas sociais e ambientais, sentindo uma responsabilidade renovada para com o mundo ao meu redor. Minha relação com o tempo também mudou. Cada dia parecia uma oportunidade preciosa, não para acumular riquezas ou conquistas, mas para espalhar amor, ajudar os outros e apreciar a beleza do mundo. A morte, que antes me aterrorizava, agora parecia apenas uma transição, uma passagem para algo maior. O número 30 continuava a aparecer em minha vida como um lembrete constante da revelação que eu havia experimentado. Comecei a manter um diário, anotando não apenas as aparições desse número, mas também as pequenas e grandes bênçãos que eu recebia diariamente. Através dessa jornada de transformação, redescobri o verdadeiro sentido da vida: amar, ser amado e contribuir para algo maior que nós mesmos. A gratidão transbordava em meu coração por cada momento, por cada pessoa que tocava minha vida e por cada ensinamento que eu recebia. Queimando em um misto de fé e incerteza, acompanhei os meses passarem, sentindo uma crescente antecipação pelo dia 30 de julho de 2024. A data, revelada em um sonho vívido, pairava sobre mim como um enigma, despertando uma profunda sensação de que algo extraordinário estava por vir. Longe de me causar ansiedade, essa expectativa me inundava com uma esperança serena e uma confiança inabalável no desenrolar dos acontecimentos. Hoje, 25 de julho, me encontro em meu escritório, observando o jardim florido pela janela. A cada hora que se aproxima do dia 30, a antecipação cresce, não como uma angústia sufocante, mas como uma chama que me impulsiona com serenidade e entusiasmo. Nos meses que se seguiram à minha experiência de quase morte, redescobri a preciosidade de cada instante, de cada respiração. O número 30 se tornou um farol constante em minha vida, um lembrete da jornada que me aproximava de sua completude. Embora eu não saiba com certeza o que o dia 30 reserva, sinto em meu âmago que será um momento de profunda transformação, não apenas para mim, mas para todos ao meu redor. Minha família, envolvida em um sentimento semelhante de expectativa, me acompanha nessa jornada. Sara, com seu amor inabalável, permanece ao meu lado a cada passo. Jake e Emily, cada um à sua maneira, demonstram uma abertura e um interesse que me enchem de orgulho. Juntos, nos preparamos para o que quer que o destino nos traga. Ao refletir sobre tudo o que aconteceu desde aquele dia fatídico em dezembro, quando entrei na sala de cirurgia sem saber se sairia vivo, meu coração se transborda de gratidão. Gratidão pela segunda chance que recebi, pelo amor que transcende os limites da vida e da morte, e pela oportunidade de compartilhar essa experiência com vocês. Para aqueles que acompanham minha história, deixo uma mensagem. A vida é um enigma precioso e misterioso, um presente a ser desfrutado a cada dia. Aproveitem cada oportunidade para espalhar amor e fazer a diferença na vida de alguém. Afinal, a maior transformação reside não apenas em eventos grandiosos, mas na escolha consciente de viver com amor, gratidão e plenitude. Não esperem por um evento extraordinário para dar início a uma vida plena. O extraordinário reside em cada momento, em cada respiração, em cada ato de gentileza. Através da minha jornada, aprendi que o amor é a força mais poderosa do universo, transcendendo a vida e a morte. Cultivem o amor em suas vidas, sejam compassivos e tratem os outros com respeito e bondade.
Essa verdade que me foi revelada durante minha jornada tem o poder de transformar não apenas nossas vidas, mas o mundo inteiro. Não temam a morte, mas também não desperdiçam a vida. Vivam cada dia como se fosse o último, mas planejem um futuro com sabedoria. Encontrem seu propósito, aquilo que faz seus corações cantarem. Combinem o amor com a compaixão e vocês não apenas encontrarão a felicidade, mas também se tornarão parte de algo maior. Lembrem-se, cada ato de amor repercute pelo universo de maneiras que nem podemos imaginar. Enquanto me preparo para o dia 30 de julho, meu coração está aberto e cheio de esperança. Não sei o que o futuro reserva, mas sei que o enfrentarei com amor, coragem e gratidão. Convido vocês a fazerem o mesmo em suas vidas. Obrigado por ouvirem minha história. Que ela traga esperança, conforto e inspiração para a sua jornada.